Irmãos, então nessa noite eu estarei ministrando o capítulo 9 da nossa confissão de fé e nós estaremos abordando esse assunto sobre o livre-arbítrio. E eu queria trazer primeiro um resumo do que seria ter o livre-arbítrio. Então, ter o livre-arbítrio significa ter a capacidade de escolher, de acordo com a própria vontade, sem qualquer condicionamento ou interferência. Então, isso significa ter livre-arbítrio. A capacidade de escolher, com a vontade própria, sem qualquer condicionamento ou interferência. O livre-arbítrio é uma crença que defende que a pessoa ela tem o poder de decidir por suas ações e pensamentos, e que a salvação da alma humana depende das ações que praticam em vida. Então, o livre-arbítrio ele também é uma crença. E essa crença fala o quê? Que a pessoa ela pode decidir por suas ações e pensamentos, e que a salvação de sua alma depende de suas ações. Então isso significa o livre-arbítrio. Talvez nós podemos perguntar, será que nós temos a capacidade de escolher as coisas pela nossa própria vontade, sem qualquer condicionamento ou interferência? Então, o que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22? Visto que a morte, ela veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte vem por Adão, e a ressurreição dos mortos, ela vem por Cristo. Porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, em Adão, todos morrem. Então, na queda de Adão, todos morrem em Adão. Isso significa que o homem já nasce contaminado pelo pecado. E esse conceito nós chamamos de pecado original. Todos já nascem com ele. E, consequentemente, esse primeiro pecado, o pecado original, é a origem de todos os outros pecados cometidos pelos homens. Então, o que a Bíblia nos ensina? Primeiramente, nós vamos entender que em Adão, o fato de Adão ser o nosso representante federal, quando Adão peca, todos nós pecamos em Adão. E por causa do pecado de Adão, todos morrem. Por que nós morremos? Por que todos os homens morrem? Você já parou para pensar por que existe a morte? A morte, ela existe porque todos têm pecado. E de onde vem esse pecado? A Bíblia fala que esse pecado vem de Adão. É o que nós chamamos de pecado original. Então, todos os homens já nascem com o pecado original. Por isso que todos morrem. Então, todos os homens são pecadores. Significa, então, que o homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de governo e livre decisão, isto é, apto ao livre-arbítrio, agora se encontra incapaz de decidir pelo bem em relação a Deus, pois não possui mais a bondade original com a qual foi criado. A imagem de Deus, ela foi distorcida no pecador. Com o seu entendimento cegado, o homem agora ele é controlado em todos os aspectos pela perversidade. Naturalmente agora, ele vive em completa rebelião contra Deus. Então, o homem, ele foi criado numa condição de livre-arbítrio. Adão tinha o livre-arbítrio. Mas depois que Adão ele peca, o pecado entra no homem, todos se tornam pecadores. E o pecado, o que ele faz? Ele agora nos torna incapaz
de decidir pelo bem com relação a Deus. Aquela bondade original a qual o homem foi criado já não existe mais. Ela foi distorcida no pecador. Então hoje o entendimento do homem é o quê? É cego. É controlado pelos aspectos da perversidade. Observa a humanidade que nós vivemos. O homem, ele não é controlado pelo bem, a qual o homem só faz o bem, a qual o homem glorifica a Deus. Não. Quando nós observamos a nossa humanidade, o homem ele é controlado por aquilo que é mal. O homem faz o que é mal. Para ele fazer o que é bem, é necessário que Deus haja agora no coração dele. Então o homem, por causa do pecado, ele agora não tem mais a mesma capacidade de livre-arbítrio que tinha na criação. Então nós vamos comprovar isso em Efésios 2, do 1 ao 3, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então Paulo começa mostrando para nós o quê? Que nós estávamos mortos. Mortos em quê? Em nossos delitos e os nossos pecados. Olha para a tua vida. Você não estava vivo eternamente. Você estava morto eternamente. Nos quais andastes outrora. Antes vocês andaram dessa forma, em seus pecados, e estavam mortos, espirituais. Segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós éramos filhos da desobediência. Por quê? Porque nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós não éramos guiados segundo as inclinações de Deus, do bem, de fazer o bem. Observa as nossas próprias vidas. A nossa inclinação, como que era? Sempre fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Então nós vivíamos no pecado. A nossa vida ela era entregue ao pecado. Por quê? Porque nós estávamos o quê? Por natureza, distantes do Senhor. Éramos filhos da ira. Estávamos debaixo da condenação. E alguns, não. A Bíblia diz que todos estavam debaixo da ira de Deus. Então a Bíblia ela vai nos mostrar o quê? Que todos pecaram. Todos estão mortos espiritualmente. Todos não mais obedecem a Deus, pelo contrário, são desobedientes a Deus. Todos agora andam segundo o seu coração, segundo os seus pensamentos. E a pergunta é, será que nós temos o livre-arbítrio? Ao começarmos a observar a respeito disso, será que nós somos livres plenamente para fazermos somente o que é bom, somente a vontade de Deus? Olha o que diz então em Romanos 3,10. Paulo diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda a Deus, e nem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles, a nossa garganta, as palavras que saem da nossa boca, é um sepulcro aberto. Nós falamos as palavras nossas, antes da nossa conversão, como eram? Eram só palavras ruins, palavras más. A nossa língua, urdem em engano, veneno de víbora está nos nossos lábios. Então esse é o homem, antes da sua conversão. Um homem que as suas palavras desonram a Deus. A boca, ele as tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Significa o quê? Nós, os homens, eles são rápidos para pecar. No seu caminho, há só destruição e miséria.
desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então Paulo mostra o quê? Que nós, os homens, todos os homens, estão caídos diante de Deus. Não tem esse livre-arbítrio que nós lemos no início, de poder escolher, de fazer somente a vontade de Deus, de fazer somente aquilo que é bom. Nós não conseguimos, porque nós não temos mais o livre-arbítrio. Assim agora passou a ser o coração do homem. O coração do homem é mau, ele não entende a Deus, ele não busca a Deus. Quando ele tem que fazer algo, a prioridade dele é fazer o que é mal. Tem duas coisas a escolha do homem, entre fazer o bem e fazer o mal. O homem é rápido para fazer o mal e tem dificuldade para fazer o bem. Então, ao longo da história do cristianismo, ensinos contrários a essa verdade bíblica, de que o pecado atingiu todas as áreas do homem, foram sendo introduzidos na igreja. Então nós vemos o quê? Que todos os homens são pecadores, todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Nós não somos bons por natureza. A nossa bondade, ela vem somente de Deus, quando Ele age com graça até nós. Tudo em nós é mal. Até muitas vezes a bondade que a pessoa faz neste mundo, talvez você fale, não, mas tem pessoas que fazem o bem. Tem pessoas que doam alimentos, tem pessoas que fazem assistências sociais. Mas até o bem que as pessoas estão dispostas a fazer, continua sendo pecado. Porque a Bíblia fala que tudo que nós fizermos, que não for por meio da fé, é pecado. Porque quando o homem deste mundo faz algum bem, ele não faz o bem para a glória de Deus. Ele faz sempre o bem pensando em sua glória, pensando em suas vantagens ao ter feito aquele bem. Então até o bem que as pessoas hoje propõem a fazer, diante dos olhos de Deus, é pecado. Mas o que acontece? Esses ensinos mostrando sobre a pecaminosidade do homem, que o homem é mau, que o homem nasce em pecado, foram surgindo ensinos contrários a isso. E geralmente tais doutrinas, que ensinam contrário ao que nós estamos aprendendo hoje, possuem raízes nos ensinos de um monge chamado Pelágio, que desenvolveu no século V, depois de Cristo, uma doutrina que negava o pecado original. E esse monge, ele afirmava o quê? Que o homem, ele é capaz de viver uma vida sem pecado, por sua própria vontade. E também defendendo que a graça de Deus não é algo essencial para a salvação. Essa doutrina ficou conhecida como pelagianismo. Então, muitas vezes você já deve ter ouvido alguma coisa relacionada a isso, pelágio ou pelagianismo. O que é essa doutrina? Essa doutrina, ela começou a entrar dentro da igreja. E foi através desse monge. E o que ele ensinava? Que não existia o pecado original. Que nós não nascemos com o pecado de Adão. Que em Adão nós não morremos. Pelo contrário. Nós podemos viver uma vida sem pecado. Por nossa própria vontade. Então ele começou a ensinar isso. Olha, não existe, ninguém nasce pecador. O pecado ficou só com Adão. Todos os homens são livres do pecado. E todos os homens podem viver uma vida sem nenhum pecado pela sua própria vontade. Logo, para que nós precisamos de Deus? Logo ele diz o quê? A graça de Deus não é algo essencial. Porque se você pode fazer o bem por você mesmo, se você não tem pecado, para que nós precisamos então da graça de Deus? Então ele começou a ensinar isso dentro da igreja, naquela época, no século V. E isso ficou conhecido como pelagianismo. Muitas religiões são pelagianas, viu? Talvez você estranha, né? Falando, mas como assim viver sem pecado? Né? Quando nós olhamos, o próprio apóstolo João diz, lá na sua primeira carta, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então como nós podemos viver sem pecado? Né? Só de falar que nós não temos pecado, nós já pecamos, porque nós estamos mentindo contra Deus.
Mas essa doutrina, ela agradou a muitas pessoas. Porque ninguém gosta de ouvir que é mal, que é pecador. Ninguém gosta de ouvir que está debaixo da ira de Deus e que será condenado ao inferno. Mas as pessoas gostam de ouvir o quê? Deus é amor, Deus me ama, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Então as pessoas gostam de ouvir o quê? O seu ego inflar. E é o que acontece. E essa doutrina começou a entrar dentro da igreja. Mas Pelágio foi o quê? Duramente refutado por Agostinho de Hipona. Agostinho, ele é considerado um dos maiores teólogos da história. Alguns afirmam que ele foi o maior teólogo de todos. Pelágio foi refutado por Agostinho naquela época, que através de seus escritos, ele defendeu a doutrina bíblica acerca da total depravação da humanidade, que nós chamamos de depravação total, afirmando que após a queda, o homem é incapaz de fazer o bem em favor de sua própria salvação, sendo ele totalmente dependente da graça soberana de Deus, para realizar qualquer ação ou decisão positiva espiritualmente. Então surge ali Agostinho de Hipona, e ele então vai combater Pelágio, vai falar, não, todos os homens caíram, todos são pecadores, a depravação alcançou todos os homens, e todos então, por serem pecadores, são incapazes de fazer o bem para alcançar a sua própria salvação. Ninguém então era capaz de por ele mesmo alcançar e ser salvo por suas próprias obras. Ou seja, então o homem dependia totalmente e depende totalmente da graça de Deus. Apesar do pelagianismo ter sido condenado oficialmente pela igreja no concílio de Cartago em 418 e no concílio de Éfeso em 431, esse pensamento de Pelágio foi condenado pela igreja. Eles se reuniram em um concílio, em 2 concílios, e em ambos os concílios eles consideraram o pelagianismo como uma heresia. A tensão, então, entre os ensinos de Agostinho e de Pelágio não desapareceu completamente. E então surgiu outro pensamento teológico, que é o que nós chamamos de semi-pelagianismo, que é uma ramificação dessa doutrina herética, que basicamente afirma que o homem não regenerado é capaz de contribuir com suas obras para a realização da sua própria salvação. Para a doutrina pelagiana, a regeneração é um processo sinergético onde a vontade do homem coopera com a graça de Deus. Eles argumentavam que o indivíduo dá o passo inicial de fé antes da graça salvadora seja concedida. Então nós vemos ali o impasse. De um lado, Pelágio. E Pelágio diz o quê? O homem não nasce pecador. E o homem pode viver sem pecado. De outro lado, então surge Agostinho falando, não, o homem nasce pecador. E o homem não consegue viver sem pecar, a não ser pela graça de Deus. Então surge em meio a essa tensão, essa disputa teológica, o meio termo, que é chamado de semi-pelagianismo. E o que ele fala? O semi-pelagianismo ele vai ensinar que um homem que não é regenerado, um homem não regenerado significa o homem que ainda não recebeu um novo coração, alguém que ainda é ímpio, ele é capaz de contribuir com suas obras para a realização da sua própria salvação. Então eles ensinam o quê? Que uma pessoa que ainda não recebeu um novo coração, ele mesmo assim, ele pode contribuir com Deus para ser salvo. Imagina se isso é possível. Imagina se Deus não tivesse te dado um novo coração. Como que você poderia ser salvo? Mas eles vão ensinar o quê? Que essa doutrina é um processo sinergético.
Sinergético significa que são duas energias, duas forças, fazendo forças juntas, cooperando entre si para um fim. Então, o semi-pelagianismo ele vai ensinar o quê? Que duas forças cooperam. Que força? A vontade do homem com a graça de Deus. Mas o que eles argumentam? Que quem dá o primeiro passo é o homem. Então eles vão ensinar o quê? Que a salvação, ela é uma cooperação entre o homem e Deus. Mas que quem dá o primeiro passo, quem faz a primeira escolha é o homem e não Deus. O homem escolhe, então só depois que o homem escolhe é que Deus dá a graça salvadora dele ao homem. Então isso é o semi-pelagianismo. Ele vai ensinar isso. Diferente do pelagianismo que fala o quê? Que o homem não precisa da graça de Deus, porque o homem pode viver sem pecado. O semi-pelagianismo fala, não, o homem precisa da graça de Deus. Mas a graça de Deus vem só depois que o homem dá o primeiro passo de fé, depois das obras do homem. Então o semi-pelagianismo ensina o quê? Que a cooperação entre Deus e homens começa com o homem, com a vontade do homem. O homem tem a vontade, e então ele coopera com a graça de Deus. Outra pergunta que talvez nós podemos pensar: como alguém que está morto espiritualmente pode cooperar com Deus em sua salvação, se Deus não agir primeiro no homem? Então eles ensinam que não, que primeiro é o homem que faz, para depois Deus fazer. Mas como o homem pode fazer algo pela sua salvação, sendo que a sua condição espiritual está morta? Como que o homem pode primeiramente buscar a Deus, se Paulo diz que não há quem busque a Deus? O que acontece então? O semi-pelagianismo, ele defende que a salvação é um ato de Deus, mas que a iniciativa é do homem. Ela é necessária para que a salvação ocorra. Então a salvação, no semi-pelagianismo, ela parte do homem, da vontade do homem, da obra humana, para que então a salvação possa ocorrer. O que aconteceu com esse semi-pelagianismo? Ele foi condenado como heresia no concílio de Orange, no ano de 529. Então esse outro pensamento de que o homem, ele inicia o processo da salvação pela sua própria vontade, foi também condenado pela igreja como heresia. Engraçado, né? Que hoje a maior parte das religiões que nós temos hoje, tanto no catolicismo, quanto nos evangélicos, a maior parte deles mantém esse pensamento pelagiano, que passou-se um tempo e se tornou algo parecido como arminianismo. Passa-se o tempo, então, depois, irmãos, cerca de 1000 anos depois, e surge o arminianismo, que defende o quê? Que a graça de Deus restaura o livre-arbítrio da humanidade, permitindo que cada pessoa aceite ou resista ao Evangelho. Então, agora, o que nós vemos? No semi-pelagianismo, parte do homem. E aí Deus, então, coopera com a sua graça. No arminianismo, eles dizem que parte de Deus. Só que Deus, ele dá o quê? O livre-arbítrio ao homem. Mas agora é o homem quem tem que se decidir sobre a sua salvação. Então agora surge um outro pensamento, parecido com o semi-pelagianismo, a qual são sinergistas. São duas forças cooperando para um fim. No semi-pelagianismo, é o homem dando o primeiro passo, a qual Deus ajuda e então há a salvação. Já no arminianismo, parte de Deus, no pensamento teológico deles. Mas é necessário agora a
cooperação do homem. Eles dizem o quê? Que Deus, ele dá a graça dele para o homem, e o homem agora recebe de novo o livre-arbítrio. E como então é restaurado no homem o livre-arbítrio, por meio da graça de Deus, agora a salvação, ela está nas mãos dos homens. Então eles vão ensinar o quê? Deus, ele restaura o livre-arbítrio dele no homem pela sua graça, e agora a decisão de salvação está nas mãos dos homens. Irmãos, essa história nós já assistimos antes. É a história de Adão. Adão tinha o livre-arbítrio. O que ele fez com o livre-arbítrio? Pecou. Se o livre-arbítrio, meu irmão, tivesse sido restaurado plenamente em nós, não serviria de nada, mesmo assim, porque continuaríamos pecando, da mesma forma que Adão pecou. Se a salvação estivesse hoje nas tuas mãos, você acha que você conseguiria permanecer com ela até o último dia de suas vidas? Se Deus colocasse para você e entregasse na sua mão hoje a chave da tua salvação, a pergunta é: será que conseguiríamos manter essa salvação até o último dia da nossa vida? Provavelmente não. O exemplo que nós temos na Bíblia é o de Adão. E essa restauração de livre-arbítrio, também nós não concordamos. Porque a Bíblia diz que o livre-arbítrio, ele é dado, significa que o homem, ele pode escolher tomar as suas decisões sem nenhum tipo de interferência. E nós só ficaremos livres de todo tipo de interferência na eternidade. Enquanto nós vivermos aqui, o pecado continuará em nós. Nós não ficaremos livres plenamente do pecado, porque o pecado ele só será tirado de nós quando Jesus voltar. E então nós teremos o nosso corpo glorificado. E aí sim, ficaremos livres do pecado para sempre. Então nós entendemos que nós não fomos restaurados ao livre-arbítrio, como eles ensinam. O arminianismo hoje é o que seria a maior parte das igrejas. 90% das igrejas evangélicas hoje no Brasil são arminianas, acreditam nisso. É por isso que eles falam: olha, quem quer Jesus? Acaba o culto, eles perguntam: quem quer receber Jesus? Aí a pessoa vem na frente: agora eu vou fazer uma oração para você receber Jesus, para você ser salvo. Por quê? Porque eles acreditam nisso, que a salvação está na decisão do homem. O homem tem o poder de salvação ou de rejeição. Mas isso, meu irmão, esse sistema de pensamento arminiano foi apresentado na igreja da Holanda em 1610 e foi rejeitado pelo Sínodo de Dort em 1619 sobre a justificativa de que era antibíblico. Você vê que a igreja, ela sempre se levantava erros e heresias, a igreja se reunia para decidir se estava certo ou não, a igreja decidia, se posicionava, mas mesmo assim, passa-se o tempo e novamente os erros, as heresias retornam para dentro da igreja. Então vamos entender, resumindo sobre a salvação. O pelagianismo, ele entende que a salvação é totalmente por obras, porque o homem é totalmente livre, ele tem o total livre-arbítrio. No semi-pelagianismo, eles ensinam o quê? Que o homem ele precisa de fazer obras para depois ele receber a graça. Então, obras primeiro para depois receber a graça. E os dois juntos, a salvação. No arminianismo, ao contrário desse, eles entendem o quê? Que o homem recebe a graça primeiro, mas que ele precisa de fazer obras, precisa de fazer escolhas certas para que então ele seja salvo. Nós, os calvinistas, nós entendemos que a salvação é somente pela graça, do começo ao fim. Então nós vamos ver agora o que a nossa confissão de fé ela vai nos ensinar com relação a isso. No capítulo 1, então,
no parágrafo 1 do capítulo 9, diz assim: Deus dotou a vontade humana com a liberdade e o poder natural de agir por escolha, sem ser forçado ou pré-determinada por alguma necessidade natural para fazer o bem ou o mal. Então, Deus, Ele nos criou com uma vontade livre. Todos nós temos uma vontade. E a nossa vontade é livre. Por exemplo, a roupa que você vestiu para vir aqui nessa reunião. Alguém te obrigou a vestir essa roupa? Não. Você, pela sua vontade, você escolheu a roupa que você queria vir hoje aqui nessa reunião. Você então tem uma livre vontade de agir, que nós chamamos de livre agência. Então nós somos livres. Deus nos dotou com uma vontade humana com liberdade. Olha aqui que diz em Mateus 17, 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Quem que era aqui? João Batista. O que eles fizeram com João Batista? Eles decapitaram João Batista. O que Jesus falou? Que eles fizeram tudo o que eles quiseram com João Batista. Os homens tinham vontade. E os homens demonstraram a sua vontade, as suas escolhas, fazendo o quê? O bem? Não. Decapitando João Batista. Tiago 1,14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, o homem, todos nós, somos tentados pela nossa própria cobiça, ou seja, nós fomos dotados de vontade. Nós somos dotados de tomar decisões em nossa vida. E isso acontece porque cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então, o homem cobiça algo, ele é tentado por aquilo e ele peca por aquilo, pela sua vontade própria. Então, nós vemos o quê? Que o homem, ele tem vontade. Ele age por escolha. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, o homem, ele tem vontade de escolha. O homem, ele tem essa vontade. Ela é uma liberdade que Deus deu de forma natural para ele fazer as suas escolhas, sem ser forçada ou pré-determinada por algo. Isso significa que o homem, ele tem uma vontade real. As nossas decisões são reais. As nossas escolhas são reais. O homem, então, em seu estado de inocência, ele tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que era bom e agradável a Deus. É o que diz em Eclesiastes 7, 29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto. Então, quando Deus fez o homem, em seu estado de inocência, Adão e Eva, eles tinham a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que era bom e agradável a Deus. Então, o homem em seu estado de inocência, ele poderia, ele era reto, não tinha pecado. Então, as suas escolhas eram para aquilo que era bom. Ele, então, vivia uma vida para a glória de Deus. Ele fazia o que era bom e o que era agradável a Deus. Essa, porém, essa condição, ela era mutável, pois o homem podia decair dessa liberdade de poder. Então, o homem, ele foi feito reto, foi feito para viver para Deus, para glorificar a Deus. Mas na condição a qual Deus fez o homem, ele poderia cair, mudar daquela condição a qual Deus fez.
É o que diz em Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, enquanto o homem, ele não desobedeceu, ele tinha a sua condição reta. Mas a condição do homem, ela poderia mudar, ela era mutável, podia mudar. Mudar quando? Quando o homem desobedecesse a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Uma condição que podia mudar e que podia cair daquela liberdade de poder. E foi exatamente o que aconteceu. O homem, ele desobedece, aquela situação muda, o homem come do fruto proibido, e então ele cai daquela liberdade que ele tinha antes. Com a queda no pecado, o homem perdeu completamente toda a sua habilidade volitiva. Volitiva significa a capacidade de tomar decisões e escolher livremente para aquele bem espiritual que acompanhava a salvação. Então, quando o homem ele cai no pecado, ele perde completamente a sua habilidade de permanecer reto, de obedecer a Deus, de fazer somente aquilo que é bom. Ele perde essa capacidade de escolher livremente e tomar as suas decisões. Olha aqui que interessante em Gênesis 3, o que acontece após a queda. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então nós vamos começar a observar que após a queda, aquele homem que era reto, aquela vontade que era perfeita, aquela obediência que era plena, já não é mais. Após a queda, o que vai acontecer? O homem observa que agora está nu, que é pecador. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar agora fazer obras para tentar tampar a sua nudez, tampar o seu pecado. Olha como que acontece o homem. O homem que dependia de Deus, o homem que estava na presença de Deus, o homem que não tinha pecado. Ao pecar, olha como que começa agora a mudar a situação do homem, de decisão e de escolha. Antes ele escolhia por Deus. Agora, ele começa a escolher por si. Agora, antes ele dependia de Deus o salvar. Agora ele tenta se salvar. Tampar agora o seu pecado. Fazer agora roupas para cobrir a sua nudez, o seu pecado. O homem que dependia de Deus agora inicia querendo se salvar por suas próprias obras. Olha que interessante. Quando ouviram a voz do Senhor, o Senhor Deus, Deus aparecia todo dia a eles e conversava com eles. Mas depois da queda, quando eles ouviram a voz do Senhor, que andava pelo jardim pela viração do dia, agora eles se esconderam da presença do Senhor. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Olha a capacidade de decisão, olha a escolha que ele tinha livremente. Agora já não tem mais essa escolha. Agora eles ouvem a voz de Deus e eles se escondem de Deus. Percebem que estão nus e agora tentam fazer roupas para si. Então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo. Então agora o homem passa a ter medo de Deus, a se esconder de Deus, a fugir de Deus. As decisões deles
não são as mesmas de antes da queda, e nem as escolhas deles as mesmas. Então Deus pergunta para ele: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei para que não comesses? Então o homem disse a Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A resposta que ele dá para Deus é: o Senhor é culpado, porque o Senhor me deu aquela mulher como esposa. E a mulher também é culpada, porque ela que me deu do fruto. Então nós começamos a observar que o homem, ele agora está cego espiritualmente. Ele agora foge de Deus. Ele está distante de Deus. Ele tenta agora se salvar pelas suas próprias obras. Ele mesmo tenta agora se vestir de seus pecados. Ele agora, quando ouve a Deus, ele tem medo. Ele perdeu completamente a habilidade volitiva que ele tinha, a capacidade livre de tomar decisões e de escolher. Por isso o homem natural é inteiramente adverso a esse bem, e ele está morto em pecados. Quando nós observamos na Bíblia, não para por Adão e Eva. Não ficou somente neles. Mas nós já vemos que na sua próxima geração, nos seus filhos, já acontece o primeiro homicídio. Caim mata Abel. E nós vemos que o pecado não para mais. Um lutando contra o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Logo, a Bíblia fala que a maldade havia se multiplicado no coração do homem, por toda parte. E logo então Deus manda o dilúvio. Então o homem agora, ele é inteiramente adverso ao bem. E ele está morto em seus pecados. Ele está cego espiritualmente. Ele não consegue ter o discernimento que tinha antes. Lembra-se, Adão todos os dias ouvia a voz do Senhor, ele tinha um discernimento. Ele estava ali, na sua inocência diante de Deus. Mas depois, ele se tornou totalmente cego. Os seus caminhos se perderam. As suas decisões já não foram mais decisões santas, decisões boas. Agora, ele toma decisões ruins, caminhos ruins. Chega ao ponto de ele ser expulso do paraíso, do jardim. Deus o expulsa do jardim e coloca um anjo para guardar a entrada do jardim. O homem então se distanciou, se perdeu, está cego. É o que nós observamos na Bíblia, na história bíblica e na nossa sociedade. Observa as pessoas, elas estão cegas, elas não conseguem buscar a Deus, elas não conseguem fazer o que é bom, o bem, a qual glorifica a Deus. Ao invés de buscarem a Deus, estão em um bar se embriagando. Ao invés de conduzirem a sua família ao caminho do Senhor, a buscarem o Senhor, está totalmente perdido, abandonado, casamentos destruídos. Isso acontece por quê? Porque todos perderam a liberdade, o discernimento que tinham antes da queda do homem. E é o que diz, aqui é Efésios 2, 5 e 9, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Lembra de Pelágio? Pelágio falava assim: não, nós não estamos mortos, nós não temos pecado. Então nós não precisamos da graça. Mas o que Paulo diz? Nós estamos mortos e nós só podemos ser salvos pela graça de Deus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então aqui nós já vamos começar
a ter um discernimento da linha de pensamento pelagiana, semi-pelagiana e arminiana. Porque o que ele ensina aqui? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. Primeiro, os pelagianos falam que nós não precisamos da graça, porque eles podem ser salvos pela sua própria vontade. Aqui nós já vemos que não. Os semi-pelagianos dizem o quê? Que primeiro o homem tem que ir até Deus, para depois receber a graça. Mas aqui fala que não. Estávamos mortos e pela graça sois salvos. Aqui não fala nada que o homem escolheu a Deus ou foi a Deus. Pelo contrário, ele diz o quê? Que a salvação, todo o processo, a graça como a fé, não vem do homem. E nem de obras, não vem de obras. Mas é um dom de Deus. Então aqui nós já tiramos o semi-pelagianista. Porque fala que o homem tem que buscar a Deus primeiro para receber a graça. E aqui ele fala que não. Foi feito pela graça. E aqui nós também combatemos o arminianismo. Porque o arminianismo fala, ok, é pela graça. Mas ele diz que nós precisamos de fazer obras. E aqui diz o que na Bíblia? Que é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. É um dom de Deus, não de obras. Para que ninguém se glorie, mostrando o quê? Que a salvação, ela é do começo ao fim, uma obra de Deus. É Deus quem faz do começo ao fim a obra de salvação em nossas vidas. Porque nem a graça e nem a fé vem de nós. Então como? Eu posso escolher, eu posso ter o livre-arbítrio para ser salvo, se não vem de nós, nem a graça e nem a fé. Se tudo isso é um dom de Deus, ou seja, é um favor de Deus. O homem, ele não é capaz de se converter por si próprio, por seu próprio esforço, e nem mesmo de se dispor a isso. É o que a nossa confissão de fé afirma. Nós não somos capazes de nos converter por nossos esforços, e nem nos dispor a isso. Qual é o esforço que nós podemos fazer para ir ao céu? A não ser colocar a nossa confiança totalmente em Cristo. Qual é a disposição que nós tínhamos antes da nossa conversão? Qual é a disposição que nós tínhamos de buscar a Deus? Será que nós estávamos, antes de conhecer a Deus, nós estávamos empolgados em irmos até a Deus? De forma alguma. Olha o nosso passado. Vivíamos no bar, embriagados, bebendo, cheios de vícios, praticando imoralidades. Não havia nenhuma disposição em nós querermos a salvação. É exatamente isso o que a nossa confissão diz, e é exatamente isso o que a Bíblia diz. Em Tito 3, 3-5, diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécios, imprudentes, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Vai lembrando do teu passado, ó, isso aqui, ó. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou o quê? A sua vontade, irmão? As suas obras? A sua fé? Não, quando se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Não por obras de justiças praticadas por nós. A benignidade e o amor de Deus não foi por nós, porque nós tínhamos obras de justiça, porque nós éramos assim. Nós éramos maus, terríveis aos olhos de Deus. Não haviam obras a qual merecíamos ser salvos. Então não foi por obra de justiça, não foi pelo teu livre arbítrio que você então conseguiu se salvar, mas foi pela benignidade e amor de Deus. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus diz: ninguém pode ir até ele, se o Pai não o conduzir. Todos pecaram, foi por graça que ele nos salvou. Nós fomos limpos, por causa que o Espírito Santo nos limpou dos nossos pecados, santificou. Não foi por obras, não foi pela nossa bondade, não foi por nada de nós, não foi porque você tem o livre-arbítrio, então você um dia decidiu ir até Deus, e você então se converteu a Deus pelo seu livre-arbítrio, e aí você decidiu então por você mesmo se santificar, e no fim você não precisa de Deus, porque você fez tudo para se salvar, e você foi salvo. Não, não foi assim que aconteceu. Foi totalmente uma obra perfeita do Senhor por nós. Agostinho de Hipona diz assim: torna-me teu escravo, ó Deus, e então eu serei livre. Quantas pessoas ressuscitaram esse livre-arbítrio em nossos dias? E mesmo se nós tivéssemos o livre-arbítrio, nós provavelmente não iríamos querer ter o livre-arbítrio. Nós queríamos fazer como Agostinho: Senhor, torna-me teu escravo, e então eu serei livre. Somente quando nós pertencemos ao Senhor, somos guiados pelo Senhor, é que realmente nós somos livres. Então, a ideia, irmãos, eu vou continuar no próximo estudo, mas essa ideia de que o homem, ele tem o livre-arbítrio, nós já começamos a contextualizar hoje que isso não é verdade. Que nós não temos o livre-arbítrio, nós não temos a liberdade plena de fazermos somente o bem. Porque como que eu consigo saber que eu não tenho o livre-arbítrio? Ou se a pessoa falar para mim: não, mas eu tenho o livre-arbítrio. Então você fala para ela: então para de pecar a partir de hoje. Se você tem a livre condição de escolher de forma perfeita todas as coisas, para de pecar a partir de hoje. A pessoa não vai conseguir parar de pecar, mostrando que ela não tem o livre-arbítrio. Se nós tivéssemos o livre-arbítrio, nós poderíamos fazer como Adão, escolher nunca mais pecar, não pecar. E mesmo ele tendo o livre-arbítrio, ele escolheu pecar, ele ainda pecou. Quanto mais nós hoje, que estamos mortos em nossos delitos e pecados, que nos afastamos de Deus por natureza, filhos da ira, que vivíamos em desobediência ao Senhor, que éramos guiados pelos espíritos malignos desse mundo, a qual nos fazia pecar, éramos tentados pelo nosso coração, mostrando o quê? Que nós não temos o livre-arbítrio. A nossa vontade, ela permanece. Você vê que você faz escolhas, mas as nossas escolhas para a nossa salvação, para o bem perfeito, para a bondade plena, ela não está mais em nós. Nós dependemos plenamente, totalmente de Deus, da graça de Deus para a salvação e para fazer uma bondade ou um bem que glorifica a Deus. Tudo isso nós dependemos de Deus.